E fechar brechas também no ministério, né? Porque tem a questão da autoridade também espiritual no âmbito do ministério, como que isso abre brechas, né, para detonar todo o trabalho. É importante. Agora, então, voltando aqui às etapas, né, do abuso entre vítimas e seus líderes, né, a psicóloga Edelweiss Peluso estava falando sobre essa questão da negação. Eu queria fazer uma pergunta. A senhora disse que essa negação ela depende também da passividade do abusado, muitas vezes ali é o liderado. Não é isso? Ele fica oprimido, né? O abusador, ele impõe condições da pessoa se submeter. Né? Ele não consegue se desvincular, ele fica oprimido. Fica preso, né, na verdade. Fica preso e sem reação. Né? Não consegue se desvincular daquela forma de opressão. Nesse primeiro momento da negação é interessante porque o abusado, ele nem sente que ele está sendo abusado. Então, ele não vê um prejuízo nessa relação. Ele nega que ele está sendo, né, que aquilo está sendo danoso para ele. Então, é como se ele tivesse com a venda nos olhos. Ele está sendo abusado, mas ele não se dá conta, ele não percebeu ainda, nesse primeiro momento, que aquela relação é uma relação danosa para ele. Né? Então aí, tem esse lado da negação da vítima também. E se a vítima denuncia, o abusador disse assim, é paranoia sua. Esse é um crente rebelde. Você imagina, olha, eu só estava brincando, isso é uma brincadeira. Eu falei isso, imagina. Dissimulado até. Dissimulado. Então, ele nega essa postura, porque ele também não reconhece. Porque ele se vê vítima. Você me provocou que eu reagisse assim. Ele é a vítima. Você faz coisas que me fazem reagir assim. E muitas vezes a vítima não gosta também de ser alertada, que se alguém for alertar, ela fica com raiva de quem vai alertar. Exatamente. Porque ele é a vítima. É uma negação também, entendeu? É uma negação dos dois lados. Dos dois lados, Dos dois lados. E agora, por falar... Guerra de titãs. Não por falar de uma relação de vítima, mas agora por uma relação gostosa, prazerosa, nós recebemos uma participação aqui, Edelweiss, que é para a senhora. Isso. Da Indianara Oliveira. Ela ligou, estava emocionada, por isso não quis falar ao vivo, né? Talvez entendendo que não conseguiria falar ao vivo, agradecendo todo o seu cuidado com ela, com a sua família, o tempo de acompanhamento, de apoio ali, dizendo que, e nos testemunhando, que agora ela está bem, que a família está bem. Então ela manda esse abraço, esse beijo para a senhora aí. Que bom. Um abraço para ela também. É importante a gente ter um feedback de superação das pessoas que têm as suas dificuldades, né? Encontram apoio e superam. Essa é a nossa pretensão, né? Esse é o nosso objetivo e somos retroalimentados quando temos essas respostas. Obrigada. E ela pede também, né? Primeiro agradecendo a todos também do Clínica da Alma, e ela pede também para falar um pouco sobre ciúmes, né? E abençoar a vida dela dessa forma. Ciúmes, o que a gente pode falar? Insegurança, né? É uma instabilidade emocional aonde fundamenta também o que se baseia naquele que faz abuso de autoridade. É desestabilizado emocionalmente. Então, ele precisa se impor, né, devido às suas inseguranças. Nós chamamos essa imposição, esse abuso de terror psicológico. Nós chamamos isso de violência emocional e chamamos isso também de síndrome de Júpiter. Então, eu quero falar sobre essa síndrome porque explica bem a conduta, como que a pessoa se comporta, o que leva a pessoa a se comportar dessa maneira. Júpiter é o planeta de maior tamanho, né? Ele tem 143
1000 quilômetros de diâmetro. Então, ele é 13 vezes o tamanho da Terra. Então, é uma imensidão, ele é gigantesco. E ele possui anéis também, não como o de Saturno, porque o de Saturno é luminoso e é visto. E os anéis de Júpiter não são vistos, não, porque eles são de partículas, de poeira, são invisíveis. E a pessoa que tem a síndrome de Júpiter, ele é assim, grandioso, né? E é rodeado de coisas, de poeiras, assim, coisas insignificantes. Fúteis. Insignificantes. Então, seriam pessoas pequenas, sabe? E que como se tivesse em reverência a ele, o adoram, sabe? Então, a síndrome é isso, a pessoa muito grande, cheia de si, sabe? Que cabe muita terra nele. Estão brincando, como se fosse assim, como nós aqui. Imagina isso. Né? Com uma imposição que precisa dos menores, então ele se impõe muito. Né? É uma síndrome, é uma debilidade emocional. E o ciúmes se baseia nisso, sabe? Que a pessoa precisa do outro para se sentir fortalecido. Né? Se o outro lhe ameaça, ele se desestabiliza. Então, é o medo de perder. E Júpiter é uma figura da mitologia. Ele era inseguro porque, ao nascer, ele seria devorado, ele seria engolido pelo pai. Isso é a história da mitologia. E ele foi poupado pela mãe. A mãe o preservou e deu para o pai, o enganou, né, com uma pedra. Envolveu a pedra em panos e o pai engoliu essa pedra. Então, Júpiter cresceu e quando foi revelada a identidade do pai, ele venceu o pai de uma forma assim, poderosa, e daí o desejo de sempre vencer. Ele é ambicioso. Então, as pessoas impõem autoridade, têm esses comportamentos de ambição, de posturas muito firmes, com base, às vezes, até na raiva, com medo de serem devorados. Né? Com questões mal resolvidas com o pai. Entra aí também um pouco de psicanálise, né? O medo da figura paterna, de serem devorados. Inseguranças. Por isso que foi denominado essa terminologia, síndrome de Júpiter, né, que justifica o comportamento agressor, aquele abusador, ambiente de trabalho, aquele chefe, né, que oprime, que exige muitas tarefas, né, tarefas excessivas, né, que faz, por exemplo, assédio moral, né, que despreza pessoas, que tem arrogância. Então, né? nós temos um problema sério. Então, muitas vezes, dentro das igrejas, nós temos um monte de Júpiter lá, né? Um monte de gente com síndrome de Júpiter. E alguns com síndrome de Plutão, não tem isso? Não, quer desaparecer, quer ficar lá no finalzinho. Né? Quem importa é isso também, né? É assim que funciona. É assim que funciona. Para ser muito grande, eu tenho que ter a referência do pequeno. Exatamente. É isso aí. Queridos, nós já caminhamos aqui para a última parte do nosso programa. Ainda temos aí aproximadamente 5 minutos. E eu queria que o pastor Rogerinho falasse sobre, então, essa segunda etapa. Saindo da negação, nós temos a agressão. Olha, a questão da agressão, nesse sentido, é quando a pessoa, ela, mesmo sendo alertada às vezes de que ela está no relacionamento, ela não vê esse relacionamento como danoso e ela parte para uma posição na defesa desse relacionamento. Então, ela não vê que ela está sendo uma vítima de um abusador e nesse relacionamento dela com o seu líder,
né? E que, como já foi dito aqui, é como relacionamento, as duas pessoas estão envolvidas, ela se posiciona no sentido de preservar esse relacionamento, indo até contra aquelas pessoas que estão ao redor dela. Então, ela parte para um comportamento até muitas vezes agressivo, em defesa e em manter aquele nível de relacionamento. Ela ainda está achando que aquilo é extremamente benéfico para ela. Ela não se deu conta, mesmo às vezes se sentindo cansada, estressada, que acelera esse processo, né? Mas ela não se dá conta ainda de que ela defende com unhas e dentes esse líder abusador. Exatamente. É aquela história, ela se torna disposta a matar ou morrer por aquela causa. Em função daquela pessoa. Isso. E para manter aquele relacionamento que, de alguma maneira, até aquele momento, é um relacionamento compensatório. Né? Isso. E agora, quando fala aqui nessa terceira fase, que é a fase das crises aí, o que a gente pode informar ao telespectador? Isso vai gerar crise, tanto da pessoa quanto as pessoas que estão ao redor dela. Então, uma das coisas que a gente comentou aqui, que essa crise pode ser, inclusive, uma crise no relacionamento conjugal. A pessoa está sempre ausente, está sempre fazendo a vontade do abusador, que ela deixa de cuidar das coisas que são pertinentes a ela, a própria família. E a própria crise pessoal dele, porque de repente ele começa a perceber que as coisas não estão indo de acordo com aquilo que ela realmente pensava que seria. Num relacionamento nesse nível, a gente vai perceber que as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão sofrer. Então, se eu dedico meu tempo inteiro em função de uma pessoa e estou o tempo inteiro à disposição daquela pessoa, eu automaticamente vou tirar tempo de outros. E isso vai gerar um desequilíbrio nas minhas relações.